Olá, eu sou a doutora Natália Casanova e tô aqui para compartilhar com vocês como foi a minha jornada até a aprovação. A tão temida aprovação na OAB, que faz a gente querer arrancar o cabelo da cabeça, que deixa todo mundo estressado, ansioso. É isso aí, vou compartilhar com vocês tudo o que aconteceu comigo, como foi o meu processo e eu espero que algumas dicas possam aí servir para vocês. Antes de mais nada, eu tô deixando aqui embaixo, ó, tá vendo esse link? É um link de um grupo exclusivo no Telegram, porque o meu propósito é justamente segurar na mão de quem tá começando a advogar, porque ninguém fez isso comigo, eu não tenho herança jurídica, eu comecei do zero, e eu precisava de alguém me amparando, me mostrando o caminho certo, e eu não tive. Eu não quero que você passe por isso, mas para que eu saiba qual tipo de conteúdo produzir e quais as suas maiores dores, eu preciso que você entre lá no grupo e me explique o que você passa, o que você sofre, para que eu possa aí compartilhar, porque a sua dor pode ser a dor de muitas outras pessoas. Bom, vamos ao que interessa. Então, voltando, eu comecei a estudar logo que eu entrei no 9º período. Por quê? E isso é uma coisa que eu acertei com certeza, tá? Porque você fica mais despreocupado. Em tese, você tá só no 9º semestre. Entre aspas, você não tem obrigação de ser aprovado naquele momento. Você pode falar, eu vou ser um treineiro e tal. Não tem tanta pressão quando, como você já finalizou a faculdade, você precisa ali de um emprego, você quer entrar no escritório, enfim. Você fica num limbo, eu digo, quando você sai da faculdade, porque você já está formado, você já é bacharel, mas você ainda não foi aprovado. Então, eu acho que isso gera uma expectativa muito grande e não é legal. No 9º semestre, se você começar a estudar no 9º, e isso foi um acerto, mas eu poderia melhorar esse acerto começando a estudar no 8º, a pressão é menor, então é melhor para você estudar. Você consegue lidar mais com aquilo. O que aconteceu comigo? Eu já tinha finalizado meu estágio e eu já estava para me formar, eu estava no 9º ali. O que acontece? Eu só comecei a estudar, eu comecei a focar em estudar. E essa questão de só estudar, entre aspas, só estudar, porque quem estuda sabe que não é só estudar, né? Me fez criar muita expectativa, muita energia em cima do estudo. E aí, o que eu não percebi? Que eu comecei a ficar muito ansiosa. Eu até então não tinha, não era tão falado. Eu tô falando de 4 anos atrás, 5 anos atrás. Não era tão falada essa questão de ansiedade. Eu não tinha percebido traços de ansiedade, mas eu já tinha, já apresentava. Então, o que acontecia? Eu ia no mercado com a minha mãe e me sentia culpada, porque eu chegava lá e falava, putz, eu devia estar estudando. Só que às vezes eu ficava tão cansada porque eu estudava o dia inteiro. E aí eu falava, nossa, eu preciso descansar. E quando eu dormia, eu me sentia culpada porque eu poderia estar estudando. Então eu ficava nesse looping. Tava muito desgastante pra mim, eu não percebi. Mesmo assim, eu fui aprovada na primeira fase. Consegui, passei. Depois disso, o que acontece? Vem a segunda fase, né? Que todo mundo fala que em tese é mais fácil. Porém, eu não sei se eu concordo ou discordo. Eu acho que as duas fases são igualmente difíceis, cada uma com as suas particularidades. Por quê? Porque, você vai estudar só uma matéria. Tudo bem, só que é um oceano. É um mar totalmente, às vezes, desconhecido pra gente, que a gente vai estudar. Então, nem sempre a segunda fase é necessariamente mais fácil. E aí, o que aconteceu? Continuei só estudando, só que dessa vez, eu não conseguia pegar, sabe, os gatilhos ali pra entender de qual peça era pra qual situação. Eu não tava conseguindo identificar aquilo e eu reprovei. Eu fui pra repescagem e eu reprovei novamente. E ali o meu mundo facilmente poderia ter acabado. Sim, eu fiquei chorando, eu fiquei muito triste. Eu me lembro de ter caído de joelhos no chão, porque só quem já reprovou na segunda fase... Gente, ser reprovado na primeira é muito difícil, mas você ser reprovado na segunda fase e na repescagem é humilhante, assim. É uma sensação de humilhação, frustração, desespero. É muito ruim quando isso acontece. Mas mais uma decisão acertada que eu tive. Eu descansei ali 1, 2 semanas e voltei a estudar para a primeira fase. Isso também foi uma decisão super acertada. Por quê? Porque conforme o tempo vai passando, você vai esquecendo das coisas que a gente estudou ali.
muita coisa ainda tá fresca, mas muitas coisas às vezes você acaba não usando, não fazendo exercício, você acaba esquecendo. E aí o que eu fiz para a segunda vez que eu fui prestar a prova? Eu mudei o método de estudo. Também foi uma decisão super acertada. Essa eu acho que foi a mais acertada de todas até aqui. Por quê? Eu comecei a colocar horário para estudar. E aí eu comecei a me conhecer melhor no estudo, porque eu não estava estudando me conhecendo, eu estava estudando o que a manada fazia. Eu fazia de acordo com o que os professores estavam falando ali. E eles não estão errados, a maioria das pessoas às vezes atendem melhor aquele tipo de estudo. E é por isso que a gente fala que é super importante a gente conhecer, né, o nosso corpo, conhecer como a gente funciona. Por quê? Porque a gente precisa entender qual vai ser o melhor jeito da gente estudar para absorver aquele conhecimento. E aí, o que eu fiz? Coloquei horário de estudo. Dessa forma, eu sabia que naquele momento eu deveria me focar só no estudo, mas que a partir dali, meu cérebro ele não ia mais absorver com qualidade aquilo que eu estava estudando, então eu não me sentia mais culpada. Eu comecei a ler algumas coisas sobre neurolinguística, sobre estudos, enfim, e comecei a fazer essa percepção. E aí, eu vou passar para vocês agora o método que eu utilizei e que para mim foi maravilhoso, porque eu passei na primeira fase e logo em seguida já fiz a segunda e passei de primeira na segunda fase, e aí finalmente eu consegui minha OAB. Então, o que acontece? Quando eu comecei a estudar na segunda vez aí, eu tava me conhecendo melhor. Eu já tinha percebido que estudar exaustivamente não tava me levando a lugar nenhum. Porque eu queria ficar olhando o celular, porque eu queria descansar, mas aí quando eu descansava, como eu já falei, eu me sentia culpada e eu não tinha final de semana, e aí eu deixava de ir em festa porque eu vou perder a hora de estudo e também não vai ser bem visto e tal, e se eu reprovar. Eu resetei, sabe aquele famoso mindset? Eu resetei a minha cabeça e eu falei, bom, agora eu vou fazer o que funciona pra mim. E o que funcionou pra mim? Eu sou uma pessoa muito comunicativa, mas eu adoro papelaria. Gente, eu amo papelaria, eu adoro escrever. Comecei a perceber que tinham coisas que eu precisava escrever para que eu absorvesse melhor. E aí foi, assim, a sacada de mestre que eu tive. Além de assistir às aulas, eu iria passar limpo todo o conteúdo que eu tinha aprendido. Eu via muitos colegas, quando eu estudei a primeira vez na primeira fase, que não faziam isso. Mas pra mim, eu precisei, assim, pra mim só funcionou daquela forma. Então, como que eu comecei a dividir o meu dia? Em 3 etapas. De manhã, eu assistia a aula. À tarde, e eu rabiscava tudo que eu queria. Anotava insight, anotava artigo, fazia anotação que o professor falava, anotava súmula, tudo de qualquer jeito. Quando eu chegava à tarde, no segundo bloco de estudo, eu passava aquilo a limpo. Eu usava desculpa de papelaria que eu gostava e passava tudo a limpo. Então eu fazia um caderno bonito com aquela matéria que eu tinha aprendido. À noite, eu comprei um livro com várias questões da UAB dos últimos anos aí de prova e eu respondia 100 questões todos os dias. Eu ia nas matérias que eu tinha aprendido durante aquele dia e fazia questões ali daquela forma. E aí eu fui vendo que pra mim isso daí estava funcionando muito bem. E o que eu fazia? Eu ia acumulando. Então, por exemplo, eu tinha aula de segunda a quinta-feira, a sexta era livre. O que eu fazia? Eu comecei a dividir minha semana assim. De manhã, na segunda-feira, eu tinha 2 aulas, de 2 assuntos. À tarde eu passava limpo e à noite eu fazia 100 questões daquele assunto. Na terça-feira, eu estudava de manhã, passava à tarde, à noite eu respondia a questão lá, voltado pro assunto que eu aprendi no dia. Na sexta-feira, que era livre, eu pegava todo o conteúdo daquela semana e eu resumia. Fazia mapa mental, eu gostava muito de mapa mental. Pra mim era muito melhor, porque eu escrevia as palavras-chave e forçava a lembrar e tal. Então, pra mim, funcionou muito bem. Então, eu fazia o mapa mental da semana inteira. Natália, e a segunda e a terceira semana? Eu acumulava. Eu fazia mapa mental e eu ia diminuindo cada vez mais as referências daquelas primeiras matérias, porque eu já tinha tido uma semana a mais para estudar, né? Então eu ia resumindo cada vez mais. Então assim, na primeira semana eu peguei o resumo de segunda a quinta. Na segunda semana eu peguei o resumo aí dos últimos 15 dias. E assim era. No sábado, eu não respondi a questão, eu só
lia resumo. Eu ficava em torno de 3 horas só lendo o resumo. Só lendo o resumo. E aí, se eu não lembrava direito do mapa mental, alguma coisa, eu voltava lá no material que eu estava usando, mas eu não respondia a questão. E no domingo, eu fazia uma prova inteirinha da OAB, colocava lá o cronômetro e via quanto tempo eu demorava, tal, tentava ir no banheiro poucas vezes, enfim, eu simulava realmente a prova. Às vezes eu levantava, dava uma alongada, para que eu fosse acostumando a ter que... Porque na prova, gente, não tem como, você tem que focar ali. E pra mim é difícil focar muito tempo numa coisa só. Então fazer aquilo começou a me preparar para que no dia eu conseguisse fazer as coisas bem feitas. Para mim, esse método que juntou tudo foi o melhor, porque eu ouvia a aula, eu anotava e respondia a questão. Então, para mim, ter utilizado essas 3 técnicas de aprendizado junto foi o grande diferencial. Para mim, foi muito bom. Na segunda fase, eu fiz a mesma coisa. Eu pegava o caderno de prática, respondia a questão, fazia a petição todos os dias, corrigia, fazia as atividades do portal do aluno, porque eu estudei concursinho. Eu confesso pra vocês, tem gente que consegue, eu não consigo, sem alguém me instruindo, eu acho que eu me perco um pouco nos assuntos, eu acho que tem muita coisa e eu tenho medo de perder. O medo de perder alguma matéria me gera ansiedade, então eu evito tudo isso e já comecei logo no cursinho. Então, eu seguia ali as aulas, fazia atividade do portal, fazia as minhas, eu imprimia as folhas que a gente usa no dia da prova, fiz um caderno, colava, tirava cópia do caderno de prática, colava lá o exercício, fazia o esqueleto da petição e ó, taca ali pau, fazia um monte de escrita, porque isso é muito, muito importante. A segunda fase, ela é basicamente escrita. Então, assim, você tem até a consulta, mas você precisa saber onde estão as coisas, o que o assunto ali abordado tá falando. Então, a gente precisa sim ter essa questão. E pra mim, foi assim que eu consegui passar, foi assim que eu consegui minha tão sonhada e esperada aprovação na UAB. Se eu puder dar um conselho pra vocês aqui, falam que se conselho fosse bom, a gente vendia. A gente não dava, mas eu vou compartilhar aqui com vocês 2 coisas que eu acho assim, se alguém tivesse me falado antes, se alguém tivesse feito esse papel que eu quero fazer pra vocês, teria me poupado muito tempo. Seria, comece a estudar no 8º semestre, para que logo na primeira prova do 9º semestre você já consiga a sua aprovação. Ou que você já consiga ter o contato com a prova mais certeiro para que você consiga ajustar e ainda no 9º ser aprovado. Segunda coisa, estude focado em blocos. Não precisa abdicar da sua vida para você estudar, mas você precisa ter tempo de qualidade no estudo. Então não adianta você querer ser o alecrim dourado dos estudos e falar que passa 12 horas por dia líquida estudando. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Sua cabeça cansa, sua mente cansa. Então você tem que se conhecer e ver o que funciona melhor para você. Para mim, foi blocos pequenos de estudo. Então, para mim, assim, a qualidade melhorou muito. E é uma coisa que você tem que se conhecer, é uma coisa que você precisa ver. E outra, mais uma aí de bônus. Identifica qual a melhor forma, qual o melhor método de aprendizado para você. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Eu falei do Telegram no começo, não esquece, se você quiser compartilhar alguma coisa comigo, quiser entrar em contato, me segue lá nas redes sociais e manda uma mensagem lá no grupo exclusivo que a gente tem. Eu te espero até o próximo vídeo.